Em meio às suas lutas, Deus está escrevendo uma nova história para você, e esta mensagem é o sinal de que algo grande está por vir. Meus amigos, quero dizer a vocês, hoje, que vocês não estão aqui por acaso. Vocês não estão ouvindo estas palavras por coincidência. Há um propósito divino por trás de cada momento, por trás de cada passo que vocês dão, por trás de cada dificuldade que enfrentam. Deus tem um plano para a vida de vocês. E Ele está prestes a abrir uma nova porta para vocês. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você acredita que Deus tem um plano para a sua vida e se inscreva para não perder o final surpreendente. Alguns de vocês podem estar enfrentando dificuldades agora. Vocês podem estar passando por uma temporada de incerteza, um tempo em que sentem que tudo está contra vocês. Vocês têm orado, têm esperado, têm aguardado por um avanço, mas ele ainda não chegou. Vocês estão se perguntando: Deus, você se esqueceu de mim? Você me deixou sozinho neste vale? Mas eu estou aqui para dizer a vocês hoje: Deus não se esqueceu de vocês. Ele os vê, Ele sabe pelo que vocês estão passando. E Ele está prestes a fazer algo em suas vidas que vocês nunca esperaram. Na nossa limitada compreensão humana, frequentemente vemos portas fechadas como rejeição. Vemos atrasos como negação. Vemos dificuldades como punição. Mas quero dizer algo a vocês. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está rejeitando vocês. Ele está redirecionando vocês. Quando Ele atrasa algo, é porque Ele está preparando algo melhor para vocês. Quando vocês passam por dificuldades, não é porque Ele os abandonou, mas porque Ele está fortalecendo vocês para o que vem a seguir. A Bíblia nos diz, em Apocalipse 3, versículo 8, Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quando Deus abre uma porta, nenhum homem, nenhum inimigo, nenhuma circunstância, nenhuma situação pode fechá-la. Quando Ele decide que é o momento de vocês entrarem em algo novo, nada neste mundo pode impedir. Mas aqui está a chave. Quando Deus abre a porta, vocês precisam ter fé para atravessá-la. Muitas vezes, permitimos que o medo nos segure. Vemos a porta aberta, mas hesitamos. Nos perguntamos: e se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? E se eu der um passo e não funcionar? Mas quero lembrar a vocês: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã, como está escrito em 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando Ele os chama, Ele os capacita. Quando Ele os guia, Ele provê para vocês. Tudo o que Ele pede é que vocês confiem nele. Vejam a história de José. Ele era um homem que teve um sonho de Deus, mas tudo em sua vida parecia ir na direção oposta. Seus próprios irmãos o traíram, jogaram-no em um poço e o venderam como escravo. Ele foi falsamente acusado e jogado na prisão. Ano após ano, parecia que a porta para o seu destino estava se fechando. Mas o que José não sabia era que cada prova, cada dificuldade, cada lágrima estava preparando-o para algo maior. E, em um piscar de olhos, Deus abriu uma porta que nenhum homem poderia fechar. José passou da prisão para o palácio. Ele se tornou o segundo em comando sobre todo o Egito. Por quê? Porque Deus tinha um plano o tempo todo. Curta agora se sente que algo grande está vindo. Comente amém. E fique até o fim para uma revelação especial. Talvez hoje vocês se sintam como José. Talvez sintam que estão presos em um poço, traídos, abandonados, esquecidos. Talvez sintam que estão em uma prisão, esperando, se perguntando quando chegará o seu momento. Mas quero que vocês se agarrem a esta verdade. Deus não se esqueceu de vocês.
Ele está trabalhando nos bastidores e quando o momento certo chegar, ele abrirá uma porta que ninguém poderá fechar. O inimigo quer que vocês desistam. Ele quer que vocês acreditem que está tudo acabado, que nunca verão aquele avanço, que nunca atravessarão aquela porta aberta. Mas o diabo é mentiroso. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo Deus que está agindo em suas vidas agora. Vocês podem não ver ainda, mas fé é acreditar antes de ver. Fé é confiar quando vocês não entendem. Fé é louvar a Deus, mesmo enquanto esperam. Às vezes, Deus manterá uma porta fechada até que o coração de vocês esteja pronto. Ele não está apenas interessado em abençoá-los. Ele está interessado em moldá-los. Ele está preparando vocês para o lugar aonde Ele os está levando. Porque a verdade é que, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas. O que parece um retrocesso é, na verdade, uma preparação. O que parece rejeição é, na verdade, proteção. O que parece um atraso é, na verdade, o tempo perfeito de Deus. Vejam Moisés. Ele pensou que sua vida estava acabada. Depois que fugiu do Egito, ele passou 40 anos no deserto, provavelmente se perguntando se Deus ainda poderia usá-lo. Mas no momento certo, Deus abriu uma porta. Ele chamou Moisés da sarça ardente e o enviou de volta ao Egito para libertar seu povo. E mesmo quando o faraó tentou resistir, Deus abriu um caminho onde não parecia haver caminho. Esse é o Deus que servimos. Ele abre caminhos onde não há caminhos. Ele abre portas que nenhum homem pode fechar. Ele pega o que o inimigo planejou para o mal e transforma em bem. E ele está prestes a fazer isso em suas vidas. Mas quero dizer algo a vocês. Quando Deus abrir uma porta, não hesitem. Não deixem o medo impedi-los. Não deixem a dúvida segurá-los. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele teve a oportunidade de sair do barco. E quando ele o fez, ele andou sobre as águas. Mas, no momento em que tirou os olhos de Jesus e focou no vento e nas ondas, ele começou a afundar. Não deixem o medo fazer vocês perderem o que Deus tem para vocês. Mantenham seus olhos em Jesus, mantenham sua fé forte, continuem confiando mesmo quando não veem o quadro completo, porque quando a porta se abrir, vocês precisam estar prontos para atravessá-la. Alguns de vocês, Deus está chamando para algo maior. Talvez Ele esteja chamando vocês para o ministério. Talvez Ele esteja chamando vocês para começar um negócio. Talvez Ele esteja chamando vocês para entrar em um novo relacionamento, uma nova cidade, uma nova oportunidade. Mas vocês têm hesitado. Vocês têm esperado que tudo faça sentido antes de se moverem. Mas a fé não funciona assim. Fé é dar um passo antes de ver o quadro completo. Fé é confiar em Deus quando vocês não sabem todos os detalhes. Vamos lá? Se você quer descobrir a porta que Deus está abrindo para você, clique no like, comente "Eu creio" e assista até o final. Abraão não sabia para onde estava indo quando Deus o chamou, mas ele obedeceu, e Deus o abençoou além de qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Se vocês confiarem em Deus hoje, se derem um passo em fé, se acreditarem que Ele está abrindo uma nova porta para vocês, eu prometo, vocês não ficarão desapontados. Então, hoje, quero que vocês recebam esta palavra. Isto não é um acidente. Vocês não estão aqui por engano. Deus está falando com vocês agora. Ele está dizendo para vocês se prepararem. Ele está dizendo que a temporada de espera está chegando ao fim. Ele está dizendo que a porta pela qual vocês têm orado está prestes a se abrir. Mas aqui está a minha pergunta. Vocês terão fé para atravessá-la? Vocês confiarão nele mesmo quando não fizer sentido?
Vocês darão um passo mesmo quando não tiverem todas as respostas? Porque se o fizerem, vocês verão Deus agir de maneiras que nunca imaginaram. Vocês verão o favor dele, a bênção dele, a provisão dele de maneiras que os deixarão maravilhados. Meus amigos, quando Deus se move, ele se move de maneiras além do nosso entendimento. O tempo dele nunca é cedo demais, nunca é tarde demais, é sempre perfeito. Vocês podem estar em uma temporada de espera, e esperar pode ser difícil. Esperar pode testar sua fé. Pode fazer vocês questionarem se a promessa ainda virá, se a porta algum dia se abrirá. Mas quero que vocês saibam, Deus nunca está ocioso. Ele nunca está distante. Mesmo em sua espera, ele está trabalhando. Mesmo quando vocês não veem, ele está abrindo um caminho. Pensem em Noé. Deus disse a ele para construir uma arca quando não havia chuva, nenhum sinal de tempestade. Vocês conseguem imaginar a dúvida, o ridículo, as perguntas que ele deve ter enfrentado? Ano após ano, ele construiu aquela arca, confiando na promessa de Deus. E então, um dia, a chuva veio, e a porta da arca foi fechada pela própria mão de Deus. Noé foi salvo porque teve fé para obedecer, mesmo quando nada fazia sentido. Alguns de vocês, Deus tem dito para construírem. Ele tem dito para se prepararem. Mas vocês estão olhando para suas circunstâncias e não veem a chuva. Deixem-me dizer, continuem construindo, continuem confiando, porque quando o momento certo chegar, Deus agirá de repente, e aquela porta se abrirá de uma maneira que ninguém poderá impedir. Às vezes, o atraso é porque Deus está alinhando coisas no reino espiritual antes que elas se manifestem no físico. Daniel orou por uma resposta e por 21 dias não viu nenhum avanço. Mas o que ele não sabia era que desde o momento em que orou, Deus já havia enviado a resposta. O anjo estava a caminho, mas havia uma batalha nos reinos celestiais. Muitas vezes, a resposta já foi liberada, o avanço já está chegando, mas o inimigo está tentando atrasá-lo. É por isso que vocês devem continuar orando, continuar acreditando, continuar declarando as promessas de Deus sobre suas vidas. Não desistam cedo demais. A porta já está se abrindo. O inimigo não pode impedir o que Deus ordenou. Antes de tudo, se esta mensagem tocar seu coração, deixe um like. Comente. Deus é fiel. E não perca o momento incrível no fim do vídeo. Alguns de vocês se sentem presos, como se estivessem andando em círculos, como os israelitas no deserto. Mas deixem-me dizer, mesmo no deserto, Deus proveu. Mesmo na espera, Ele os sustentou. Ele enviou maná do céu, água da rocha, uma coluna de nuvem de dia e fogo à noite. Isso me diz que mesmo quando vocês não veem a promessa ainda, Deus está com vocês. Ele ainda está abrindo um caminho. O deserto não é o destino final de vocês. Os atrasos não são negações. Deus está conduzindo vocês à terra prometida. E quando chegarem lá, vocês verão que cada passo, cada prova, cada lágrima teve um propósito. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles não sabiam como sairiam. Mas em vez de reclamarem, em vez de desistirem, eles louvaram a Deus no meio da noite e, de repente, as portas da prisão se abriram. Alguns de vocês, o seu avanço está no seu louvor. O inimigo quer silenciá-los. Ele quer que vocês foquem nas suas correntes em vez do Deus que pode quebrá-las. Mas se vocês erguerem a voz, se adorarem mesmo na escuridão, vocês verão Deus agir. Portas se abrirão, correntes se quebrarão, e vocês entrarão na liberdade que Deus tem para vocês. Deus não é limitado pelas circunstâncias. Ele não é limitado pelo que vocês veem, pelo que vocês têm, pelo que os outros dizem. Quando a viúva de Sarepta pensou que não tinha mais nada, quando acreditou que estava prestes a comer sua última refeição e morrer, Deus enviou Elias
para dizer a ela que se ela confiasse nele, se desse primeiro ao Senhor, sua farinha e seu azeite nunca se esgotariam. E não se esgotaram. Ela atravessou uma porta aberta de provisão porque teve fé para acreditar. Talvez hoje vocês sintam que não têm o suficiente. Talvez sintam que estão no limite, como se o azeite estivesse prestes a acabar. Mas Deus está dizendo a vocês: confiem em mim. Deem-me o que vocês têm e vejam como eu multiplico. Vejam como eu abro portas que vocês nunca imaginaram. Vejam como eu pego o que parece pequeno e transformo em algo grande. Deus não é apenas o Deus do suficiente. Ele é o Deus do mais que suficiente. Os discípulos estavam em uma tempestade e o vento e as ondas batiam contra o barco. Eles estavam aterrorizados, mas então eles viram Jesus andando sobre as águas e Pedro, em um momento de fé, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Jesus disse: vem. E Pedro deu um passo. Ele fez algo que nenhum humano jamais fez. Ele andou sobre as águas. Mas no momento em que tirou os olhos de Jesus e focou na tempestade em vez do Salvador, ele começou a afundar. Preparado para uma palavra poderosa? Curta. Comente: estou pronto. E assista até o final para uma surpresa que vai mudar sua perspectiva. Alguns de vocês estão à beira de um milagre, à beira de um avanço, à beira de uma nova porta se abrindo. Mas vocês têm olhado para o vento, para as ondas, para a oposição. E isso está fazendo vocês hesitarem. Está fazendo vocês duvidarem. Quero lembrar a vocês: mantenham seus olhos em Jesus, mantenham sua fé forte, continuem dando passos à frente, porque se vocês continuarem caminhando, verão o impossível se tornar possível. Quando os israelitas chegaram ao Rio Jordão, ele estava em cheia. Não havia uma maneira natural de atravessá-lo. Mas Deus disse a eles para entrarem na água. E no momento em que seus pés tocaram o rio, as águas se dividiram. Às vezes, Deus está esperando que vocês deem o primeiro passo. Às vezes, a porta já está aberta, mas vocês precisam se mover em fé. Vocês precisam confiar nele. Vocês precisam acreditar que ele abrirá um caminho. E quando aquela porta se abrir, quando Deus os levar a uma nova temporada, não se esqueçam de dar a ele a glória. Não se esqueçam de agradecê-lo. Muitas vezes, clamamos a Deus na luta, mas quando a bênção chega, esquecemos quem tornou isso possível, quem abriu a porta. Mas quero lembrar a vocês: tudo o que vocês têm, tudo o que vocês entrarão, toda a bênção, toda a oportunidade, todo o avanço, é por causa da graça dele. Não é pela força de vocês, não pelo poder de vocês, mas pelo Espírito dele. É por isso que devemos permanecer humildes. É por isso que devemos permanecer fiéis. Porque a porta aberta não é apenas sobre vocês, é sobre as vidas que vocês impactarão. É sobre as pessoas que verão o poder de Deus através do seu testemunho. É sobre trazer glória àquele que abriu um caminho onde não havia caminho. Se vocês estão cansados, se estão exaustos, se estão se perguntando quando chegará o seu momento, quero encorajá-los. Aguentem firme. Continuem acreditando. Continuem confiando. Porque Deus está prestes a fazer algo em suas vidas que os deixará maravilhados. A porta está prestes a se abrir. A oportunidade está prestes a chegar. O avanço está a caminho. Não desistam, não deixem o medo impedi-los. Não deixem a dúvida segurá-los. Porque quando Deus se move, nada pode ficar em seu caminho, e Ele está prestes a se mover em suas vidas de uma maneira que excederá todas as suas expectativas. Meus amigos, quero que vocês entendam que quando Deus abre uma porta, não é apenas para o benefício de vocês, mas para a glória dele. Ele abre portas para que seus planos sejam cumpridos em suas vidas, para que outros possam ver o seu poder
e para que vocês possam entrar no propósito para o qual foram criados. Não existe coincidência quando se trata das coisas de Deus. Cada passo, cada atraso, cada porta fechada e cada nova oportunidade fazem parte de uma estratégia divina. Alguns de vocês têm estado em uma temporada onde todas as portas parecem estar se fechando. Vocês tentaram uma coisa após outra e nada funcionou. Vocês bateram, oraram, esperaram, mas a resposta não veio. Quero que vocês se animem, porque uma porta fechada não é o fim da história. Às vezes, uma porta fechada é a maior proteção de Deus sobre suas vidas. Ele está protegendo vocês de algo que não é o melhor dele para vocês. Ele está redirecionando vocês porque tem algo maior à frente. Pensem em Paulo. Ele tinha um coração para espalhar o Evangelho. Ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Ele poderia ter ficado frustrado, poderia ter forçado seu próprio caminho. Mas, em vez disso, ele confiou na direção de Deus. E por causa disso, ele foi conduzido à Macedônia, onde conheceu Lídia, onde o Evangelho começou a se espalhar pela Europa e onde o plano de Deus foi cumprido de uma maneira que Paulo nunca esperou. Se Paulo tivesse passado pela porta que queria, ele teria perdido a maior porta que Deus estava abrindo. Às vezes, ficamos tão focados no que achamos que é melhor que resistimos ao redirecionamento de Deus. Continuamos tentando forçar nosso caminho através de portas que Deus já fechou. Mas quero que vocês ouçam hoje. Quando Deus fecha uma porta, não fiquem batendo nela, tentando abri-la. Virem seus olhos para a frente, porque uma porta melhor está à frente. Uma oportunidade maior está chegando. E quando Deus abrir aquela porta, nenhum homem poderá fechá-la. Vocês podem estar dizendo, mas eu esperei tanto tempo. Tenho orado por anos. Tenho acreditado, mas nada mudou. Meus amigos, o tempo de espera não é tempo desperdiçado. Deus não está apenas preparando a bênção para vocês. Ele está preparando vocês para a bênção. Ele está construindo sua fé, moldando seu caráter, garantindo que quando a porta se abrir, vocês estarão prontos para atravessá-la e lidar com a bênção que ele preparou. Vejam Davi. Ele foi ungido rei quando ainda era um jovem pastor, mas não assumiu o trono imediatamente. Em vez disso, ele passou anos no deserto. Ele enfrentou gigantes, fugiu de Saul, viveu em cavernas. Mas cada batalha, cada dificuldade, cada noite solitária estava preparando-o para o dia em que ele atravessaria a porta que Deus tinha para ele. E quando aquele momento chegou, ele estava pronto. Ele não era apenas um menino com um chamado, ele era um homem que havia sido testado, refinado e fortalecido. Talvez vocês estejam em uma temporada de refinamento agora. Talvez estejam enfrentando batalhas que não entendem. Talvez estejam se perguntando por que Deus está permitindo certas lutas em suas vidas. Mas quero lembrar a vocês: ouro é purificado no fogo. Diamantes são formados sob pressão. Guerreiros são treinados em batalha. E, antes de vocês atravessarem a nova porta, Deus está garantindo que vocês sejam fortes o suficiente para permanecer nela. Pensem nos filhos de Israel. Deus havia prometido a eles a terra de Canaã. A terra já era deles, mas eles ainda tinham que lutar por ela. Eles ainda tinham que marchar ao redor de Jericó. Eles ainda tinham que entrar em batalha. Às vezes, Deus abrirá uma porta, mas Ele exigirá que vocês deem um passo em fé para possuí-la. O inimigo tentará assustá-los, tentará desencorajá-los. Mas, se Deus disse que a porta é de vocês, nenhum inimigo pode mantê-los fora. Vocês só precisam estar dispostos a dar um passo à frente, mesmo quando sentirem medo. Quando Josué e os israelitas estavam à beira do rio Jordão, ele estava em cheia. Não havia como atravessar.
Mas Deus disse aos sacerdotes para entrarem na água, e no momento em que o fizeram, o rio se abriu. Se eles tivessem esperado as águas se dividirem primeiro, nunca teriam atravessado. Eles tiveram que dar o primeiro passo, e então o milagre aconteceu. Alguns de vocês estão esperando que tudo esteja perfeito antes de se moverem. Estão esperando que todas as perguntas sejam respondidas, que todo medo desapareça, que todo obstáculo seja removido. Mas a fé não funciona assim. Fé é dar um passo enquanto as águas ainda estão agitadas, acreditando que enquanto vocês se movem, Deus abrirá um caminho. Deus tem um jeito de abrir portas das maneiras mais inesperadas. Vejam Ruth, ela havia perdido tudo. Tinha todos os motivos para desistir, para voltar à sua antiga vida, para acreditar que seus melhores dias estavam atrás dela. Mas em vez disso, ela escolheu permanecer fiel. Ela escolheu seguir Noemi, confiar no Deus de Israel. E um dia, ela se encontrou colhendo no campo de Boaz. O que ela pensava ser apenas mais um dia comum era, na verdade, o início de uma preparação divina. Boaz a notou, favor foi colocado sobre ela, e aquela porta aberta a levou a um destino que ela nunca poderia ter imaginado. Ela se tornou a bisavó do rei Davi e parte da linhagem de Jesus Cristo. Vocês nunca sabem quando o seu avanço está chegando. Vocês nunca sabem quando a porta vai se abrir. É por isso que vocês devem permanecer fiéis. Vocês devem continuar aparecendo. Vocês devem continuar fazendo o que Deus os chamou a fazer, mesmo quando não veem os resultados ainda. Porque quando o momento certo chegar, quando Deus disser agora, tudo mudará em um instante. Pensem em Pedro. Ele esteve pescando a noite toda e não pegou nada. Estava exausto, frustrado, pronto para desistir. Mas então Jesus disse a ele: lance sua rede do outro lado. Pedro poderia ter discutido. Ele poderia ter dito: Senhor, eu já tentei isso. Estive nisso a noite toda. Não está funcionando. Mas em vez disso, ele obedeceu e, em um momento, suas redes estavam transborda de peixes. Uma palavra de Jesus, um ato de obediência, e tudo mudou. Alguns de vocês estão a um passo do seu avanço. Vocês estão a um ato de obediência da porta aberta. Mas, se desistirem agora, se deixarem o desânimo vencer, vocês perderão o que Deus tem para vocês. É por isso que vocês devem continuar acreditando, continuar confiando, continuar pressionando para a frente. Deus já foi à frente de vocês. Ele já preparou o caminho. Ele já alinhou as pessoas certas, as oportunidades certas, os momentos certos. Mas vocês precisam estar dispostos a se mover quando Ele disser para se mover. Vocês precisam estar dispostos a confiar, mesmo quando não faz sentido. E quando aquela porta se abrir, atravessem-na com ousadia. Não hesitem, não recuem. O inimigo tentará dizer a vocês que vocês não estão qualificados, que não são bons o suficiente, que não merecem. Mas deixem-me dizer, se Deus abriu a porta, então vocês pertencem lá. Se Deus deu a vocês a oportunidade, então Ele já os capacitou para ela. Então, não deixem o medo segurá-los. Não deixem a dúvida roubar a bênção de vocês. Atravessem aquela porta com confiança, sabendo que aquele que começou uma boa obra em vocês será fiel para completá-la. Seus melhores dias não estão atrás de vocês, estão à frente. A porta está prestes a se abrir. Preparem-se, porque Deus está prestes a fazer algo extremamente abundante, acima de tudo o que vocês poderiam pedir ou pensar. Meus amigos, quero que vocês compreendam esta verdade profundamente em seus corações. Deus não é um Deus de histórias inacabadas. Ele não é um Deus que começa algo e o abandona no meio do caminho. Se Ele começou uma boa obra em suas vidas, Ele a levará à conclusão. Como está escrito em Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido
de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A espera pode ser longa, o caminho pode ser difícil, as provações podem ser esmagadoras, mas nada disso é desperdiçado. Cada atraso, cada porta fechada, cada batalha faz parte de um plano maior que se desdobrará no momento certo. Vocês podem se sentir, como José, jogados em um poço, traídos pelos mais próximos, esquecidos em uma cela de prisão. Mas o que vocês não veem é que o palácio está à frente. Os sonhos que Deus colocou em seus corações não estão lá por acaso. Os desejos que Ele despertou dentro de vocês não são apenas pensamentos ilusórios. Eles são um vislumbre do destino que Ele preparou para vocês. E quando o momento certo chegar, quando o momento perfeito de Deus chegar, as portas da prisão se abrirão, as correntes cairão e vocês entrarão no que Ele ordenou. Não deixem o desânimo roubar sua fé. Não deixem os atrasos convencerem vocês de que Deus se esqueceu. Ele não se esqueceu. Ele não os ignorou. O mesmo Deus que chamou Moisés de uma sarça ardente, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro dos mortos, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que está agindo em suas vidas hoje. Ele é o Deus que abre portas que nenhum homem pode fechar. E quando Ele se move, nada no céu ou na terra pode detê-lo. Preparem-se, permaneçam fiéis, continuem confiando, porque a porta está prestes a se abrir. A bênção está prestes a chegar. O avanço está a caminho. O que Deus falou se cumprirá. E quando isso acontecer, vocês olharão para trás e verão que cada passo, cada lágrima, cada oração estava levando vocês a este exato momento. Continuem pressionando. Continuem acreditando, porque o seu momento está chegando. E quando chegar, vocês saberão que isso não foi por acaso. Isso foi a mão de Deus abrindo um caminho onde não havia caminho, abrindo uma porta que ninguém poderia fechar. Meus amigos, enquanto vocês estão no limiar do que Deus está prestes a fazer, quero que se agarrem a esta verdade. Nada acontece por acaso no reino de Deus. Cada porta fechada, cada atraso, cada momento de espera tem preparado vocês para o que está por vir. A porta que está prestes a se abrir não será por sua força, nem por seu poder, mas pelo Espírito do Deus vivo. Quando Ele se move, nenhuma força no inferno, nenhuma oposição, nenhuma circunstância pode ficar em seu caminho. Então, permaneçam firmes na fé. Continuem confiando quando não virem o caminho. Continuem orando quando a resposta não vier. Continuem caminhando para a frente, mesmo quando a estrada estiver incerta. Porque quando Deus disser que é a hora, a porta se abrirá, a oportunidade chegará e vocês entrarão na bênção que Ele preparou para vocês. E quando esse momento chegar, deem a Ele toda a glória. Lembrem-se de quem os trouxe até aqui, quem os sustentou, quem nunca deixou o lado de vocês. Esta é a sua temporada. Este é o seu momento. Deus está prestes a fazer algo novo, algo maior do que vocês imaginam. A porta está prestes a se abrir. Atravessem-na com confiança, sabendo que aquele que os chamou é fiel e Ele certamente o fará. Ouvir a mensagem, você não está vendo isso por acidente? Deus está prestes a abrir uma nova porta para você. Foi como sentir um sopro de esperança renovada no coração, especialmente em um momento em que a vida pode parecer cheia de incertezas e portas fechadas. Como brasileiro, cresci em uma cultura onde a fé é um pilar central, presente nas conversas familiares, nas festas comunitárias e até nas canções que ecoam nas nossas igrejas. Essa mensagem ressoou profundamente, porque fala diretamente ao coração de quem já enfrentou lutas, esperou por respostas e, mesmo assim, continuou acreditando em um propósito maior. A ideia de que nada acontece por acaso
de que cada dificuldade, cada atraso, cada lágrima tem um significado divino. É algo que toca a alma de um povo que aprendeu a encontrar força na espiritualidade, mesmo nos momentos mais difíceis. A mensagem me fez refletir sobre como muitas vezes enxergamos portas fechadas como rejeição ou fracasso. Mas, na verdade, elas podem ser a proteção de Deus, guiando-nos para algo muito maior. A história de José, traído pelos irmãos, jogado em um poço e preso por anos, é um exemplo poderoso que me fez parar e pensar nas vezes em que me senti abandonado ou esquecido. No Brasil, onde enfrentamos desafios econômicos, sociais e pessoais, é fácil cair na tentação de desistir quando as coisas não saem como planejado. Mas a trajetória de José, que foi da prisão ao palácio, me lembrou que Deus está sempre trabalhando nos bastidores, mesmo quando não vemos. Cada prova é uma preparação, cada espera é uma oportunidade de crescer na fé. Outra lição que tirei foi a importância de manter os olhos fixos em Deus, como Pedro fez ao tentar andar sobre as águas. No contexto brasileiro, onde a vida muitas vezes parece uma tempestade, com contas a pagar, sonhos adiados e incertezas constantes, é fácil se distrair com o vento e as ondas ao nosso redor. A mensagem me ensinou que para atravessar a porta que Deus abre, preciso manter meu foco no Salvador, não nas circunstâncias. Isso exige coragem, uma qualidade que vejo refletida na resiliência do povo brasileiro, que enfrenta adversidades com um sorriso no rosto e fé no coração. A história de Noé, construindo a arca sem sinal de chuva, também me marcou profundamente. No Brasil, onde muitas vezes precisamos trabalhar e lutar sem ver resultados imediatos, essa imagem de perseverança é inspiradora. Noé confiou na promessa de Deus, mesmo enfrentando dúvidas e ridículo. E isso me desafia a continuar construindo minha arca. Seja um sonho, um projeto ou uma mudança pessoal, mesmo quando o caminho parece incerto. A mensagem também destacou a importância de dar o primeiro passo em fé, como os israelitas fizeram ao entrar no Rio Jordão. Aqui, na nossa cultura, somos um povo de ação, que gosta de arregaçar as mangas e fazer acontecer. Mas às vezes, hesitamos por medo do fracasso. Aprendi que Deus nem sempre espera que eu veja o caminho inteiro. Ele só pede que eu dê o primeiro passo, confiando que Ele abrirá o caminho. A história de Ruth, que transformou um dia comum em um momento de virada divina, me fez pensar nas pequenas decisões do dia a dia. No Brasil, onde a rotina pode ser exaustiva, é fácil achar que estamos apenas sobrevivendo. Mas a mensagem me mostrou que Deus pode usar esses momentos aparentemente comuns para nos levar a um destino extraordinário. Isso me encoraja a permanecer fiel nas pequenas coisas, sabendo que Deus está alinhando oportunidades que ainda não vejo. Além disso, a ênfase na gratidão após a vitória foi um lembrete poderoso. No Brasil, celebramos nossas conquistas com festas, abraços e muita alegria, mas nem sempre paramos para agradecer a Deus. A mensagem me desafia a nunca esquecer de dar glória a Ele por cada porta aberta, reconhecendo que tudo vem da sua graça. A ideia de que as portas abertas não são apenas para meu benefício, mas para a glória de Deus e para impactar outras vidas, ressoa com a nossa cultura comunitária, onde compartilhamos nossas bênçãos com a família, os amigos e a vizinhança. A lição mais prática que tirei é a necessidade de cultivar a fé diariamente. No Brasil, onde a espiritualidade está tão presente, isso pode significar orar antes de sair para o trabalho, louvar mesmo em meio às dificuldades ou compartilhar uma palavra de esperança com alguém que precisa. A mensagem me ensinou que a fé não é apenas esperar passivamente, mas agir com confiança, sabendo que Deus está comigo.
Isso me motiva a ser mais intencional em minha vida espiritual, a buscar a Deus em cada decisão e a acreditar que Ele está preparando algo maior, mesmo quando enfrento portas fechadas. Por fim, a mensagem reforça que o tempo de Deus é perfeito. Em um país onde a pressa e a ansiedade muitas vezes nos dominam, aprender a confiar no tempo de Deus é libertador. Cada espera, cada batalha, cada momento de incerteza está moldando meu caráter e me preparando para o que Deus tem reservado. Aplicando isso à minha vida, decidi que vou continuar orando, trabalhando e acreditando, mesmo quando não vejo resultados imediatos. Vou manter minha fé firme, sabendo que Deus nunca abandona suas promessas. Vou dar passos de coragem, mesmo com medo, e vou louvar a Deus em todas as circunstâncias, confiando que Ele abrirá a porta certa no momento certo. Esta mensagem não é apenas uma palavra de esperança, mas um chamado à ação para viver com propósito, confiança e gratidão, sabendo que Deus está escrevendo uma história maior na minha vida. E agora, se esta mensagem tocou seu coração, quero te convidar a se envolver. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança e se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem inspiradora. Nos comentários, deixe um amém ou compartilhe como Deus já abriu portas na sua vida. Sua história pode abençoar outra pessoa. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você.